A chuva parecia pesar nos ombros como um véu molhado de segredo quando a cidade finalmente baixou a guarda, cansada de promessas que não se cumprem. O dia do casamento dele já chegava com ares de ritual sagrado. O som da igreja ao longe, as janelas embaçadas pela neblina da manhã, as mãos que tremiam não de nervosismo, mas de uma ansiedade que não cederia lugar a nada senão ao destino. Eu vestia o vestido branco, ainda sem nó na garganta, ainda sem a certeza de que a minha presença seria a última pista do quebra-cabeça que eu pretendia manter inteiro. Eu, que sempre soube que coisas assim não terminam com uma carruagem de fadas e agradecimentos na cara do mundo. A noite anterior, o céu pareceu se dobrar sobre si mesmo, como se a cidade inteira tivesse sido convocada a guardar segredo. Eu olhava pela janela do quarto, onde a chuva arranjava o vidro com dedos frios, enquanto as luzes da rua faziam dançar um brilho triste na madeira do meu armário. O convite dourado e pesado repousava na escrivaninha, quase me pedindo para não abrir o envelope e fingir que tudo aquilo era apenas uma fantasia sem consequências. Mas eu já sabia que as consequências tinham um nome próprio, formato de culpa e um silêncio que não cabia mais em nenhum peito. Ao nascer do dia, o meu coração passou a medir o tempo como se fosse um alarme de incêndio. Cada minuto poderia ser a fagulha que incendiaria a muralha da minha própria história. Sentia as pernas pesadas, como se o chão tivesse decidido exigir de mim uma prova de fé antes de permitir que eu me aproximasse do altar. Eu precisava chegar, precisava ver com os meus olhos o que, de tão óbvio, já não cabia mais na cabeça. O homem com quem eu iria casar já tinha escolhido o que era meu, e não seria eu quem iria ainda perguntar onde ficava a minha parte daquela noite. O trânsito parecia uma cobra enorme que se movia sem pressa, engolindo minutos com um som de motor que rangia, reclamando a própria respiração. O táxi que me levou para o local desenhou curvas de ansiedade pela cidade, cortando esquinas estreitas e avenidas que conheciam o peso dos segredos de famílias inteiras. O vestido descia com a suavidade de uma tempestade que ainda não havia perdido a sua inocência, e cada passo era uma batida no chão, como se eu estivesse sendo guiada por uma batuta invisível que marcava o compasso do meu próprio destino. Foi quando a cidade pareceu se afundar em silêncio, um instante que pesou mais do que as próprias perguntas. Um carro apareceu como um tiro na paisagem, não para parar, mas para cruzar o meu caminho com uma velocidade que não deixava espaço para dúvidas. A pancada foi um choque que veio de fora, não de dentro, como se o mundo inteiro tivesse decidido que eu não poderia mais caminhar com a mesma liberdade. O vidro se quebrou em uma chuva de pequenas estrelas e o peso do choque me deixou paralisada, o ar preso nos pulmões, a mente tentando encontrar a linha que separa o acaso da maldade intencional. Eu ainda via o céu da manhã, as gotas que escorriam com uma culpa que não era minha, e de repente a voz de alguém, alta, cortante, quase profissional, mastigou o tempo. Você não precisa se levantar, ficará tudo bem. Aquelas palavras não foram de conforto, mas de um acordo com a distância que se instala entre o que foi e o que poderia ter sido. A ambulância trouxe uma pressa fria, o tipo de pressa que não pede licença para levar você a lugares que você não quer conhecer, mas que, no meu caso, acabou por salvar uma parte de mim que eu ainda não tinha encontrado. Horas depois, ao me abrir para a vida novamente, soube que o mundo tinha seguido sem mim por alguns minutos, como se eu tivesse saído de cena apenas para ver o que acontecia quando toda a voz do cerimonial se transformava em silêncio diante de um acontecimento que ninguém poderia prever. O hospital tornou-se meu refúgio e, ao mesmo tempo, a sala de leitura de uma carta que eu ainda não havia feito, mas que já continha todas as respostas que eu tentava evitar. O tempo ali era diferente. Ficou curto em minutos, longo em dor e silencioso o suficiente para que cada respiração parecesse uma confissão. Quando finalmente me deram alta, o mundo lá fora ainda mantinha o mesmo par de olhos que costumava me acompanhar em cada capítulo da nossa história. O dele com a amante que, nos sussurros da sociedade, já era chamada de destino. O telefonema não veio como uma surpresa, e sim como uma confirmação de uma verdade que eu já deveria ter lido entre as linhas.
o enlace oficial, a celebração de algo que eu ainda não estava pronta para entender. Dizer que eu não soube o que esperar seria uma mentira. Eu soube, e o saber ficou gravado no corpo inteiro, como uma cicatriz que você não deseja tocar, mas que, de vez em quando, insiste em falar. Foi nesse cenário de antecipação sufocante que a minha volta para o lugar onde tudo começou tomou forma de um ritual que eu não havia pedido, mas que se impôs pela própria natureza da vida, que se recusa a ser contada apenas pelos seus momentos de alegria. O caminho até a igreja, com a chuva ainda desenhando na calçada um mapa de possibilidades perdidas, parecia carregar um peso específico de quem chega tarde, de quem não apenas perde a cerimônia, mas perde também o que havia de mais precioso naquela hora, a própria verdade, cheia de detalhes que o tempo vai mordendo para não deixar que a gente lembre com clareza demais. Cheguei à entrada e a cidade, como quem segura a respiração de uma pessoa que está prestes a cruzar uma linha invisível, ficou em suspenso. Foi então que o que eu esperava ver se revelou de uma forma que ninguém poderia prever. Mais de 20 pessoas da família dele se posicionaram diante do portão, uma muralha de roupas sérias, sorrisos que não chegavam aos olhos, mãos cruzadas como se tivessem sido treinadas para manter algo preso ali, podiam ter o mundo inteiro sob o olhar, mas não permitiam que eu avançasse um passo a menos do que o que já tinham decidido. E, no entanto, a frase cortou o ar com a brutalidade de quem não leva em conta o que o coração sente mais do que o que parece aos olhos dos outros. Eles me disseram, sem espaço para dúvidas, sem tentar entender a minha dor, que ele já se casou com a amante, saia daqui. Aquele instante, que parecia uma cena que se repetiria em formato de filme, congelou a minha língua em uma palavra que não veio. Não era apenas uma negação, era um veredicto. Uma sentença que parecia ter sido gravada naquela vida com o peso de uma ata de casamento que já foi assinada. Que havia atravessado quilômetros de chuva, que havia suportado o peso de uma manhã inteira sem saber se ainda haveria uma manhã depois da outra, percebi que a minha história, tão cuidadosamente costurada, estava prestes a virar um silêncio tão longo quanto o próprio espaço entre um suspiro e o próximo. O mundo ao meu redor ganhou uma clareza áspera, como se alguém tivesse aumentado o contraste de tudo para que eu visse com nitidez aquilo que só o tempo costuma esconder. E foi nesse momento, quando o som do mundo externo ficou reduzido a um sussurro que cabia apenas aos meus ouvidos, que uma lembrança cortou minha mente com a lâmina fria da verdade. Não era apenas um acidente. Havia algo muito mais antigo, muito mais sombrio, que tinha sido colocado ali para me impedir de chegar a tempo, para que eu não testemunhasse o que, no íntimo de mim, eu já começava a entender. Foi aí que me lembrei de quem tinha me atropelado. Não foi um acidente, tudo tinha sido. Não foi um acidente, tudo tinha sido urdido nos cantos frios da casa, onde as conversas nunca chegam sem serem pesadas. Urdidura antiga, de quem sabe que o tempo guarda segredos como quem guarda relíquias enferrujadas no sótão. A frase ficou suspensa no ar da minha mente, gravada com a nitidez de uma lâmina, urdido. E com esse peso, o mundo que eu encontrava a cada passo parecia ganhar contornos de peça de teatro mal ensaiada, onde todos sabem o papel que vão interpretar, menos eu que entro pela cortina ainda suja de chuva. Naquela manhã de hospital, a memória foi uma lâmina súbita, arrancando o que eu tentava costurar de novo dentro de mim. O motorista do atropelo, eu descobri, não era um desconhecido. Não, ele carregava o cheiro da casa dele na jaqueta, a saliva amargurada do orgulho de quem acredita que o destino pode ser guiado pelos dedos. O rosto dele era uma máscara que eu reconhecia de outras ocasiões, não por vivência comum, mas por uma certeza que eu sempre tive. Em família, tudo se refaz com palavras certas, gestos calculados, e o silêncio funciona como uma testemunha silenciosa que não admite contradição. Aquele homem não era apenas o homem que tinha me atropelado, era um elo do quebra-cabeça que ligava meu atraso ao que eles chamavam de ordem da casa. O choque foi a primeira mentira que o tempo resolveu. Aquele impacto não foi apenas físico, foi um golpe na minha memória, uma tentativa de apagar a linha que ligava minha presença ao altar. Enquanto minha cabeça ainda girava, a enfermeira passou a passar mensagens frias, como se falasse de uma mercadoria.
Você teve apenas um susto. Fisioterapeuta hoje à tarde, amanhã já pode voltar para casa. Eu ouvi, mas não ouvi. No vidro da janela washboard, as nuvens moviam-se como páginas que alguém viria a ler mais tarde, e a cidade lá fora parecia continuar exatamente como antes, sem entender que dentro de casa alguém já tinha decidido que a minha ausência era necessária, que a minha chegada atrasada não era apenas uma coincidência, mas uma condição para o que viria depois. Foi no quarto da visita, entre o sussurro de uma cortina e o toque áspero de toalhas, que a verdade começou a falar comigo de novo. Não era apenas o susto que me prendia, era a lembrança de quem me perseguiu na manhã anterior. Aquele olhar que não era apenas curioso, era proprietário de uma história que não me incluía. O homem que me atropelou tinha o traço de alguém que estava muito próximo de tudo o que eu tentava alcançar. E aí o vazio tomou forma de uma confissão que eu ainda não ousava proferir em voz alta. Talvez o acidente não fosse acidental. Talvez fosse o modo mais velho de eles me manterem afastada do altar sem precisar confessar a verdade de uma vez só. O televisor no corredor folheava as notícias de casamento com a seriedade de quem lê um atestado médico. O enlace entre ele, o dele e a amante que usava o rótulo de destino como se fosse uma medalha de honra. Eu o via ali na tela, com aquele sorriso que não alcançava os olhos, cercado por pessoas que pareciam ter sido escolhidas para compor o cenário da minha exclusão. A multidão na entrada da igreja, que antes me parecia uma muralha, surgia agora como o eco de uma ordem antiga. Ele já se casou com a amante, saia daqui. Refrão que repetia na minha cabeça como se fosse um batimento de coração imortal, inescapável, que me deixava com a sensação de que eu estava de algum modo cometendo um roubo ao insistir em minha própria presença. A verdade, quando chegou, sentou-se na cadeira ao lado da cama e me encarou com uma frieza quase maternal. Não era apenas o acidente, não era apenas o atraso. Era o resultado de uma aliança de bastidores que eu só podia tentar ver de relance, entre uma cortina e outra, entre uma conversa que não chegava até mim. O atropelamento, percebi então, foi a primeira peça de uma montagem maior, uma encenação que precisava que eu não chegasse a tempo para testemunhar o que eles chamavam de ordem natural das coisas. E quem eram eles? Não era apenas ele, era toda uma rede. Família, amigos, conhecidos que viram nos olhos do meu noivo a marca de uma decisão anterior a qualquer beijo que eu tenha ousado colocar em sua boca. Nessa linha de descoberta, as memórias se adensaram. O veículo que me atingiu não era apenas um meio de transporte, era uma ferramenta, um objeto limpo que servia à finalidade deles. O motorista não era um estranho que passou por acaso. Era alguém que conhecia minhas rotas, que sabia onde eu iria, que sabia que o meu maior obstáculo era a verdade que eu ainda carregava dentro de mim. E a cidade, que parecia não entender nada do que se desenrolava ali, começava a me obedecer aos poucos. Cada som de motor, cada passo no corredor, cada respiração, todos pareciam alinhados para a revelação que ainda não cabia em nenhuma voz. Foi quando o rosto dele, o dele com a amante, apareceu na minha memória com uma clareza brutal. O sorriso contido dele, o modo como ele falava sobre a nossa casa, como se fosse propriedade, o tom de voz que usava ao mencionar as pessoas certas ao redor do altar. Não era apenas uma história de amor traído, era uma história de controle. A família dele, a muralha, era cúmplice de uma narrativa que não passava pelo consentimento da pessoa que eu era. Uma mulher que ousara questionar o papel que a sociedade reservava para ela. O que eles chamavam de proteção era, na verdade, uma prisão que tinha o formato de conselhos pretensamente benevolentes e de promessas que soavam como votos de paz, mas que sempre terminavam com alguém saindo magoado ao lado de uma verdade que não podia mais ser contornada. Eu encontrei, entre as páginas de uma revista de fofocas que alguém trouxe de volta do saguão, uma foto antiga dele, sorrindo para a câmera, cercado de pessoas que pareciam conhecer cada segredo dele. Havia ali um nome que se repetia, uma assinatura de uma promessa antiga, uma promessa de que tudo sempre iria seguir o plano. E nisto, a lembrança que me atingiu com a força de um choque de novo, o meu atraso,
O meu atraso que parecia ter sido orquestrado com o mesmo cuidado com que se posiciona uma vela para iluminar um rosto que não pode ser visto sem a luz daquele ambiente. Eu comecei a entender que não era apenas uma cerimônia que eu não iria mais presenciar. Era a inauguração de uma nova vida para ele e para a amante. Uma vida que, para mim, significava uma vida sem a minha voz. A cada passo que eu dava para sair daquela sala, a convicção de que eu precisava saber a verdade ganhava peso. Aquelas testemunhas silenciosas da minha ausência, a família dele, não estavam ali para me acolher. Estavam ali para me expulsar do espaço que eles haviam decidido me tirar. O que me ficou, no entanto, não foi apenas a raiva, nem a tristeza, mas a curiosidade que não cessa. Quem foi que me atropelou? Se houve alguém que convocou o acaso para manter o meu rosto longe do altar, quem o fez? O que ele viu naquele que viria a ser a minha ausência? A pergunta começou a nascer na ponta da língua, cresceu no peito como uma sombra que não pode ser esquecida, e ao mesmo tempo carregava o desejo de fazer frente a uma verdade que eu ainda não havia aceitado admitir, que aquele dia não era apenas o dia do meu atraso, mas o dia da conclusão de uma história que eu ainda precisava escrever com as minhas próprias palavras. O hospital, que me oferecera a proteção de uma cama e de uma rotina, não era mais apenas refúgio. Era também um arquivo vivo de memórias que me apontava o caminho que eu deveria trilhar para chegar ao que eu tinha direito de saber. Eu sabia que aquele caminho não seria fácil. As linhas entre o que é verdadeiro e o que é conveniente se tornaram delicadas, quase invisíveis, como fios de um desenho que só revela o que é essencial quando se olha com o olhar que não teme o segredo. E o segredo, ele insistia, a verdade de quem me atropelou, a verdade de quem, por trás de uma fachada de família respeitável, movia as peças com uma frieza que só os que sabem que a verdade é uma arma podem ter. Eu saí do quarto de hospital com a pele ainda dorida, mas com a nova certeza de que não iria permitir que a história terminasse sem que eu tivesse dito minha parte. A cada passo que eu dava na direção de casa, o som dos meus próprios joelhos prometia que a verdade seria minha, não por vingança, mas por justiça. Justiça por mim, pela mulher que chegou tarde demais ao seu casamento apenas para descobrir que o casamento que o mundo apresentava era uma mentira construída para manter alguém sob o controle. E no meu peito, o título que surgia como uma vela acesa: Eu não serei removida da minha própria história. Eu voltarei ao altar, não para aceitar o que eles haviam decidido, mas para exigir que tudo o que foi feito de modo secreto venha à luz. Ao final do dia, quando o silêncio tomou conta da casa que me esperava vazia, eu ouvi o que não deveria ter ouvido. Uma voz baixa, que não era de um médico, nem de um motorista, nem de uma enfermeira, sussurrando em tom de promessa pela metade, como se quisessem convencer alguém de que o que eles fizeram foi para o bem. Ninguém disse meu nome, mas o eco era claro. A verdade estava se movendo nos subterrâneos daquilo que era visto como uma família. E a partir dali, eu sabia que a minha resposta não estaria apenas na minha coragem de enfrentar a multidão de sombras que se ergueu na entrada do jardim de cerimônia. Estaria também na minha decisão de seguir o rastro daquele atropelo, até onde ele me levasse, até o ponto em que eu pudesse finalmente dizer: chegou a hora de saber. Chegou a hora de olhar nos olhos do homem que prometeu me proteger e descobrir o que realmente protegeu ele: a própria mentira, que por muito tempo governou o meu destino. A manhã que me tiraram do quarto de hospital ainda sussurrava segredos que ninguém ousaria repetir em voz alta. Eu tinha decidido que não iria entregar meu silêncio sem antes ouvir o que eles insistiam em esconder entre cada respiração que ainda me restava. O mundo lá fora continuava o seu batimento cardíaco indiferente, como se o meu atraso fosse apenas mais uma marca na agenda de compromissos que não me pertencem. Mas o atraso, para mim, já era outra coisa. Era o fio que eu precisava seguir para puxar a malha inteira para fora da pele. No saguão frio do hospital, as paredes pareciam ter absorvido o medo de todos que ali passavam. Pessoas com histórias parecidas, porém diferentes, cruzavam passado e presente a cada passo. Eu andava com a cabeça erguida, não para exibir bravura, mas para não deixar que o peso do que eu descobria me esmagasse de uma só vez.
A lembrança do atropelo ainda me mordia as membranas do peito, não pela dor física, mas pela sensação de que o tempo fora bagunçado de modo deliberado, como se alguém tivesse roubado o meu relógio para que eu não chegasse a tempo de entender a verdade. O motorista não era apenas um homem que conduzia um veículo. Ele carregava aquele ar de alguém que sabe mais do que demonstra, alguém que participa de uma coreografia que não é para olhos curiosos, mas para as mãos que movem cenários nos bastidores. Eu soube disso quando a minha cabeça voltou a dançar com o rumor de que a casa dele, a casa que se dizia ordem, tinha lençóis bem alinhados, cortinas bem fechadas e uma voz calma que dizia sempre as palavras certas, na hora certa, para manter tudo sob controle. A máscara dele não era apenas corporativa, era a assinatura de quem planeja cada movimento com a paciência de quem sabe que o segredo tem raízes profundas e não lê regras quando se trata de manter a sombra no lugar onde não deve aparecer. Quando eu saí do quarto, a minha pele ainda ardia com o calor da vergonha que não era minha, mas que se projetava sobre mim como uma sombra pública. A cidade, com suas avenidas molhadas, parecia observar em silêncio a minha tentativa de reconstruir o que foi desfeito. Eu me movia entre as lembranças como quem anda sobre vidro, cada passo uma promissória de diálogo que ainda não pude começar. A cada esquina, eu buscava um sinal, uma pista, alguém que soubesse algo que eu ainda não sabia dizer em voz alta. Resolvi revisitar o caminho que levou ao altar, não para reviver o momento, mas para entender como cada detalhe tinha sido colocado de forma a impedir que eu chegasse, não apenas tarde, mas com o coração inteiro, ainda intacto o bastante para compreender o que aquele público invisível chamava de destino. A rota que o dia anterior me mostrara em uma farrença de enganos, a rua onde o carro apareceu como uma lâmina cortando a manhã, o ponto onde a multidão se aglomerou como se o tempo pudesse se dobrar sobre si mesmo, tornou-se para mim um mapa de vitórias possíveis a serem conquistadas com paciência e memória. Voltei a pensar no que havia dito a mim mesma, que a verdade, por mais desconfortável que fosse, não apareceria como uma explosão indiscriminada, mas como uma maré que sobe, recua e volta a subir, em passos repetidos até que eu possa ouvir cada áudio escondido sob o silêncio. O que me espantava ainda era a moldura da família dele, aquela muralha de roupas, de sorrisos que não tocavam os olhos, de vozes que pareciam saudar apenas o que já estava decidido. Eles tinham criado, com o tempo, um castelo feito de promessas, regras não ditas e um código que chamavam de proteção. Eu o reconhecia. A forma como o mundo deles girava ao redor do altar era a mesma forma que eles tinham de girar as pessoas para fora do eixo que consideravam incômodo. Eu era a incômoda variação que precisava ser removida para manter o equilíbrio. Entre a pressa de voltar para casa e o silêncio que me apoiava, encontrei uma pequena fresta de memória que não há como expulsar de dentro de mim. Uma foto antiga dele, da família dele, de pessoas que havia visto ali, emolduradas, como quem guarda noções de hierarquia e de lealdade que não se discutem. Nisso, percebi o quanto a minha ausência já tinha se transformado em um objeto de estudo para eles, uma peça de uma engrenagem cujo objetivo era manter a continuidade da história conforme o plano. Não era apenas o meu atraso, era a demonstração de que, para eles, a minha voz era uma peça desnecessária em uma vitrine de perfeição que não tolera falhas. E no meio dessa constelação de segredos, eu me reconheci. A pessoa que ousava desafiar aquela ordem tinha de ser reduzida ao silêncio, ainda que a minha própria voz pudesse virar a lâmina que cortaria o nó górdico daquele quebra-cabeça. Ao lado do meu quarto de hospital, encontrei por acaso uma lembrança que não havia sido pensada para mim, mas que me bateu com a insistência de quem sabe que a verdade tem espinha dorsal. Uma agenda de bolso que alguém da família dele levava como se fosse um talismã, com anotações que pareciam apontar para compromissos de fachada, encontros que não deveriam ser contados, números que não deveriam ser ouvidos por mim. Não havia nada de explícito ali, apenas a sugestão de um tipo de estratégia que me fez entender que a minha ausência não era acidental, era parte de uma estratégia maior, um retalho de uma teia que se esticava para cobrir algo que, se revelado, poderia estremecer as bases de tudo o que eles chamavam de ordem.
Chegar a essa conclusão não foi simples nem rápido. Cada passo que eu dava era uma prova de fé em mim mesma, fé de que a verdade não iria abandonar o meu corpo, mesmo que o mundo insistisse em me dizer que não era hora de olhar para trás. A cada noite eu revisitei as ocorrências, as palavras trocadas, as expressões que pareciam trechos de um roteiro já previamente escrito. Eu aprendi a ouvir com o corpo inteiro, não apenas com a mente, o tilintar da taça na cozinha que alguém usava para encenar convivência, o sussurro do vidro da janela quando um vento parecia querer levar as palavras de alguém que falava baixo demais, os passos que pareciam seguir o padrão de uma coreografia antiga. E foi nesse turbilhão de memórias que apareceu a primeira pergunta que poderia transformar o que eu chamava de atraso em uma linha de ataque. Quem foi que me atropelou? Não apenas pela curiosidade fria que move as histórias de quem investiga, mas pela necessidade de ligar o ponto entre aquele choque físico e o choque da verdade que me esperava no final da linha. Se houve alguém, quem o convocou? Quem, nos bastidores da casa, viu a minha chegada como um obstáculo que precisava ser eliminado para que o ritual prosseguisse sem interferência? E por que, exatamente, a própria casa parecia tão interessada em manter as coisas no escuro, como se o segredo fosse uma espécie de proteção que só se revela a quem tem coragem suficiente para lutar por ele? As respostas ainda não estavam prontas para se revelarem em voz alta, mas eu sabia onde buscar, nos cantos onde as vozes não chegam sem serem pesadas, nos olhos que não olham de frente para quem está no centro da cena, nas gavetas onde ficam as lembranças que não deveriam ser reabertas. Comecei, passo a passo, a traçar a linha entre o que era meu direito ver e o que eles tentavam manter escondido. E o que encontrei não foi apenas uma pista, foi uma convocação para ir além do que qualquer testemunha de cerimônia poderia indicar. A verdade, percebi, não se mostra de uma vez só, como uma vela de promessas que se acende com uma fagulha de romance. Ela se revela como uma série de pequenas evidências que, somadas, constroem uma imagem mais nítida do que realmente acontece nos recantos escuros da ordem da casa. Enquanto eu me aproximava do meu próximo passo, uma nova decisão tomou forma dentro de mim. Não vou mais aceitar que a história seja contada para mim por quem já sabe onde o silêncio deve permanecer. Vou atrás, vou questionar, vou deixar que a verdade me encontre no momento exato em que eu puder sustentá-la sem vacilar. O dia continuar a se revelar, as ruas vão registrar o meu rastro, e se for preciso, eu encontrei a força para cruzar a linha entre o que é esperado e o que é justo. No entanto, algo na penumbra da memória me advertia que, para chegar até o fim, eu precisaria encarar não apenas o homem que prometeu me proteger, mas o que ele realmente representa, o eixo de uma mentira que gira em torno da minha própria história. E então, ao fim deste mergulho introspectivo, uma última ideia veio com a leveza de uma lâmina que ainda não cortou. Não é apenas sobre o que me atropelou, nem sobre quem desejou que eu nunca chegasse ao altar. É sobre quem, ao manter a verdade sob o domínio do silêncio, escolhe manter o mundo inteiro sob o seu controle. E eu, finalmente, a partir deste momento, começaria a escrever com minhas próprias mãos aquilo que eles queriam impedir que eu dissesse em voz alta. Porque chegar tarde ao meu casamento não era apenas um atraso temporal, era um convite para reescrever a minha história sem pedir permissão a quem já declarou ter a última palavra. Se há um feitiço que prende o destino, hoje eu decido qual feitiço eu vou usar para desmantelá-lo. A madrugada pesava sobre a cidade como aquele silêncio que acontece antes de alguém pronunciar uma verdade que ninguém quer ouvir. Eu não consegui dormir direito, porque cada respiração parecia uma peça que ainda não encaixava na minha linha do tempo. A cada sopro, o passado voltava com a precisão de uma testemunha que não admite falhas. O atropelamento não foi apenas uma colisão. Foi uma fresta aberta no casulo em que minha história estava sendo moldada pelas mãos de quem jurou proteger aquilo que chamavam de ordem. Eu tinha decidido que não iria simplesmente reerguer a cabeça e seguir o trajeto que me empurraram a percorrer. Decidi, ao contrário, vasculhar cada sombra, destravar cada dobra de papel,
colecionar fragmentos que pudessem falar por si sós quando estivessem diante de olhos cansados da mentira. O primeiro passo foi revisitar o que eu já tinha visto sem compreender. A agenda de bolso que apareceu em minha memória como uma promessa quebrada, os compromissos que não cabiam no tempo de uma noiva que ainda sonhava com o altar e, sobretudo, o jeito como cada linha parecia indicar uma saída por onde a verdade poderia escapar de ser engolida pela cerimônia que já tinha sido decidida para mim. Voltei à pequena sala onde a verdade não enxergada dormia entre papéis e lembranças. Peguei a agenda, as páginas amassadas, o cheiro de tinta antiga misturado ao perfume esquecido de quem a usou para planejar uma vida que não era a minha. Ali, entre compromissos de fachada, encontrei marcas que não pareciam simples rabiscos, horários que batiam com as horas exatas em que eu já não podia estar ali, nomes que apareciam como participantes de um ritual, números que pareciam códigos para encontros fora da vista do público. Não eram coincidências. Era uma teia tecida para manter a minha voz quieta, para que a minha força fosse demasiadamente contida para contestar o que já estava escrito como destino. A cada descoberta, a vontade de agir crescia com uma fome quase física. Eu precisava de alguém que encurralasse a verdade com passos firmes, alguém que não tremesse diante das consequências de mexer num escorregadio tabuleiro de poder. Liguei para uma antiga amiga de escola, hoje jornalista, que sempre detestou a curiosidade que resulta em verdades incômodas. Não criei fantasias, apenas disse de forma prática o que eu havia coletado. Evidências que apontavam para uma linha de proteção em torno de uma engrenagem familiar que não desculpava falhas, apenas as administrava como quem ajeita as cortinas para que a sala pareça perfeita aos olhos de quem entra. Ela ouviu, pediu tempo para pensar e me pediu que não falasse com pressa, para não comprometer o que ainda poderia ser verificado de modo seguro. Enquanto aguardava, segui o rastro que me levou de volta aos lugares onde o choque começou. O local do atropelo, a rota que eu percorria nos dias de casamento, as casas onde as conversas ficavam mais pesadas do que o ar. O motorista não era apenas um homem que conduziu um veículo, era uma peça de uma coreografia que exigia precisão. Ele sabia onde eu iria quando o dia se dissolvia em chuva. Ele sabia em que casa a sombra se movia com mais facilidade. Ele sabia onde cada segredo precisava se esconder. Eu pude ver, com uma claridade que me cortou a respiração, que o acidente tinha sido montado num cenário onde a minha presença era o risco que a máquina social não podia aceitar. Foi então que o silêncio da casa começou a falar comigo de uma forma que eu não esperava. Não havia apenas a voz das vozes que me expulsaram do pátio da cerimônia. Havia a voz das próprias paredes, que pareciam guardar ressonâncias de conversas que nunca deveriam ter acontecido em voz alta. Em uma gaveta antiga, encontrei um conjunto de recibos que ligavam o motorista a uma empresa de transporte envolvida na logística de eventos da família. Não era apenas coincidência, era um laço invisível que eu conseguia tocar com a ponta dos dedos, se apenas eu me aproximasse o bastante para sentir o peso daquilo que não poderia mais permanecer invisível. Foi como ouvir, ao longe, uma orquestra que ensaia, sabe cada nota, e ainda assim decide não revelar a melodia definitiva até que alguém apague a luz e peça silêncio. A decisão de agir ficou ainda mais concreta quando eu consegui, por fim, falar com a jornalista. Ela sugeriu que eu reunisse as peças em uma linha de tempo para que a narrativa não se perdesse entre boatos, fotos isoladas e lembranças confusas. Juntaríamos depoimentos, imagens de câmeras de rua, registros que pudessem confirmar a existência de um padrão. A minha ausência, a presença constante de uma casa que parecia respirar apenas quando alguém falava de ordem, a assinatura de quem tinha o que perder se a verdade fosse revelada. Eu sabia que não seria fácil. A cada passo, alguém poderia tentar fechar portas, apagar informações ou calar quem ousasse dobrar o ferro frio da conveniência. Mas eu já não sentia o peso de um atraso apenas temporal. Sentia o peso de uma decisão que poderia desmantelar a estrutura inteira que me mantinha à distância do que era meu por direito. Enquanto isso, uma sombra ainda me cercava. O próprio homem que prometeu proteger-me, que se apresentava como a âncora segura em uma tempestade de regras e hábitos. Eu me perguntava, com uma frieza que não reconhecia como minha,
o que ele realmente representava naquele quebra-cabeça. Não era apenas um traidor de votos e promessas, era a cara pública de uma cidade que aprende a aceitar segredos como se fossem costumes, que transforma a mentira em protocolo. Eu não iria mais permitir que o silêncio fosse meu cúmplice. O meu próximo passo seria quebrar o cordão que prendia a verdade a uma história que não era a minha. E, se for preciso, eu o encontraria, não para brigar, mas para colocar diante de todas as palavras que ele tem evitado dizer, as que escorregam pelas bordas das conversas na sala de estar, as que permanecem escondidas para não machucar alguém que não deveria sofrer as consequências de uma estrutura que não aceita falhas humanas. A cada ideia que surgia, uma voz miúda, quase quebrada, lembrava: a coragem não é a ausência de medo, é o impulso de seguir adiante mesmo com medo. E o que eu tinha pela frente era uma linha invisível que ligava meu atraso ao altar que jamais existiu da maneira que eu imaginei. Não como o símbolo de uma escolha minha, mas como o palco de uma apresentação em que a minha voz era a única que poderia desatar os nós de uma história que foi contada sem que eu estivesse olhando. Cheguei à certeza de que, para vencer, eu precisaria de 2 fios entrelaçados, evidências objetivas que não admitam dúvida e a coragem de expor uma verdade que incomoda o mundo que prefere manter-se silencioso. Logo, uma decisão final tomou forma dentro de mim. Eu iria até o fim, sem pedir licença, a quem fez da minha ausência um artigo de fé. Eu escreveria, com minhas próprias mãos, o que eles temiam que eu dissesse em voz alta. E se o casamento fosse apenas uma máscara desbotada de um ritual que não se sustenta no rosto inteiro da minha história, eu iria arrancar essa máscara, linha por linha, até que a verdade brilhasse como a luz que chega depois da tempestade. Não como vingança, mas como justiça para quem chegou tarde demais para o contrato de silêncio que eles tentaram assinar comigo. Assim, entre papéis, visitas, mensagens sussurradas e o rumor de uma cidade que continua respirando, eu comecei a tramar o próximo movimento. Não apenas para desfazer o feitiço que prendia o meu destino, mas para aprender, finalmente, a pronunciar o meu próprio nome diante da verdade que me espera do outro lado da cortina. A primeira semana após a decisão começou com um silêncio que parecia ter ficado preso entre as paredes do meu apartamento e a cidade lá fora. Eu não sabia se era coragem suficiente para enfrentar o que eu ainda não tinha visto, ou apenas uma contagem fria de dias que me separavam daquilo que eu temia ouvir. O tempo, que antes parecia conspirar contra mim, passou a funcionar como uma bússola. Cada minuto indicava uma direção possível, cada respiração lembrava que a verdade não é uma única sentença, mas uma combinação de pixels que precisa ser encaixada com paciência. Voltei ao meu caderno de anotações, aquele que começa a esculpir a linha do que pode virar história quando se reúne com outras linhas. Anotei cada pista que já tinha, cada leve hipótese que o coração recusava de acreditar, cada confirmação que a razão aceitou com relutância. Revirei a agenda de bolso como quem lê um mapa antigo, datas que pareciam meras formalidades e, no entanto, carregavam horários que, somados, mostravam uma rota de proteção em torno de um segredo. Os compromissos espelhavam-se em minha mente como sombras que insistem em se manter ao lado da luz, sempre alinhadas com os passos que eles, os arquitetos da ordem, queriam que eu não desse. Foi quando ouvi pela primeira vez o som de uma porta que não deveria abrir tão cedo, o telefone tocando sem pressa, com a assinatura de alguém que não queria falar mais do que o necessário, mas que precisava deixar a mensagem pairando no ar. Do outro lado, a voz da jornalista, firme, sem calor exagerado, dizendo que havia reunido o material de que precisávamos: registros públicos, câmeras de rua, depoimentos aparentemente inocentes, todos pitorescamente conectados por um fio invisível que ligava a casa à cerimônia, o passado ao presente, a promessa à consequência. Ela pediu tempo para articular a linha de raciocínio, para que a história não caísse no sensacionalismo que gira nas redações quando o medo de perder leitores bate à porta. Eu concordei, com a voz baixa, porque sabia que a coisa mais cuidadosa que eu poderia fazer era deixar que a verdade chegasse por etapas, como quem deixa a vela queimar devagar para não apagar o que ainda pode iluminar o caminho. Entre telefonemas e papéis, voltei a revisitar o local onde tudo começou.
não para reviver o choque, mas para observar como o espaço inteiro parecia se compor para a revelação. A rua que dobava para a esquerda como se pedisse desculpas, a casa dele que exalava uma ordem de conforto frio, as lojas antigas que guardavam em suas vitrines as mesmas promessas de sempre. O motorista não era mais apenas um homem do trânsito, era uma peça de uma engrenagem que girava com a precisão de quem sabe que cada pessoa que entra no jogo pode derrubar o tabuleiro inteiro. Confrontei a ideia de transformar a minha curiosidade em confronto direto. Não seria o caminho mais seguro, mas, se não houvesse outra saída, eu buscaria a verdade de forma pública, com o cuidado de não levar ninguém a uma queda desnecessária. Numa tarde de brisa fresca, encontrei o conjunto de recibos que ligava o motorista a uma empresa de transporte especializada em logística de eventos da família. Não era apenas uma coincidência trivial, era um elo que precisava ser visto por completo para que a teia ficasse clara. O registro mostrava viagens repetidas para lugares que eu nem imaginava que existiam no mapa emocional daquela casa. Ruas secundárias, onde as conversas eram feitas de sussurros, portarias que recebiam visitas em horários que ninguém registrava, salas de reuniões onde, ao que tudo indica, decisões eram tomadas sem a presença da pessoa que seria sacrificada pela verdade. A cada página que eu virava, o peso da responsabilidade aumentava. Eu não estava apenas buscando minha própria história, eu estava atravessando uma fronteira que muitos deixam intocável por medo do que viria à tona. Para organizar tudo com clareza, entrei em contato com a jornalista numa madrugada silenciosa, quando o mundo parecia estar cansado de segredos. Sentamo-nos em frente a uma pilha de arquivos, o café cheirando a risco e determinação, e começamos a esboçar a linha do tempo. Eventos de família que coincidiam com ausências minhas, rostos que surgiam em fotografias antigas como testemunhas de uma história que não era minha, mas que de alguma forma me pertencia por consequência. Juntei depoimentos que pareciam inofensivos, mas que, ao serem alinhados, revelavam um padrão. A presença constante de uma casa que respirava apenas quando alguém falava de ordem, a repetição de um ritual que mantinha tudo dentro de uma moldura segura para eles, a assinatura de um que poderia perder tudo se a verdade fosse exposta. Não era apenas uma narrativa de infidelidade ou de atraso, era uma investigação sobre controle, sobre como o mundo se organiza para manter alguém invisível, quando essa invisibilidade é a única coisa que pode manter o segredo intacto. Entre os papéis, surgiram perguntas que precisavam de respostas, sem a urgência que o momento impõe. Quem era o verdadeiro autor do silêncio? Quem, nos bastidores, movia as peças para que minha presença fosse descartada sem ostentar a crueldade de uma culpa explícita? Em que ponto a história deixou de ser uma escolha minha para se tornar uma consequência de uma rede que respira pelas frestas da casa grande? A cada resposta que eu encontrava, eu sentia o ardor de quem não tem mais o que perder, quando já não restam motivos para fingir que a vida segue de forma previsível. E com esse ardor veio a decisão final. Não me resignaria ao papel de personagem secundária que aceita o roteiro que outros escrevem. Eu escreveria as minhas próprias linhas, com todas as palavras que tiver, mesmo que o mundo observe a cena com olhos carregados de julgamentos. Enquanto o tempo avançava, uma nova peça do quebra-cabeça encontrou minha mão. O que fazer com a revelação que estava por vir? A jornalista propôs uma abordagem que combinava ética e coragem. Publicar apenas o que pudesse ser comprovado, sem sensacionalismo, mas com a força suficiente para abrir espaço de debate público sobre a justiça que se perde quando o segredo é mais valorizado que a verdade. Aceitei, não sem hesitar, pois sabia que o preço da honestidade aqui não seria apenas a minha paz, mas a possibilidade de descolar as máscaras que tantas pessoas usam para se manterem seguras, à custa de quem ousa perguntar demais. E assim, seguimos em silêncio, até que o momento certo se aproximasse com a precisão de um relógio antigo que reserva a última badalada para quem está preparado para o impacto. O próximo passo, pensei, é cruzar o limiar entre o que é seguro e o que é justo. Levar à luz não apenas as peças isoladas, mas a linha inteira que conecta minha ausência ao altar pretendido. Quando a primeira página da linha do tempo estiver completa,
teremos a visão panorâmica de uma história que não pode mais ser contada sem enfrentar o peso de cada vértice que compõe o labirinto familiar. E que sirva este momento, não como impulso reativo, mas como promessa de que a voz que chegou tarde não volta a calar. Ela pode tremer, pode usar as palavras como arma, pode parecer pequena diante de uma muralha, mas tem o direito de exigir que tudo o que foi escondido tenha direito de respirar. Amanhã, a cidade pode segurar o fôlego ou soltar o suspiro. Mas eu estarei pronta para caminhar para a frente, com a verdade na frente, com o meu nome reconhecido e com a certeza de que, por fim, o feitiço que prendia meu destino pode começar a se desfazer. A estação de silêncio que se instalara entre as paredes do meu apartamento começou a tremer sob o peso de uma decisão que não cabia mais apenas a mim, a decisão de tornar a verdade visível, mesmo que o mundo se curve diante dela. A cada manhã, eu acordava com a presença invisível de uma pergunta que insistia em me acordar antes do alarme. E se a cidade ler o que eu ainda não temi dizer? O que a jornalista me oferecia era mais do que coragem. Era um caminho seguro através de um território onde cada passo pode ser claustrofóbico, mas cada passo também pode libertar quem ousa perguntar de frente. Voltei à casa da jornalista já com a agenda aberta na memória, como quem desdobra um mapa antigo que guarda marcas de rotas perigosas. Sentamos em silêncio que não parecia desconforto, mas contenção. Cada respiração era uma nota de uma música que ainda não tinha letra. Cada olhar para as imagens e recortes era uma tentativa de não deixar que a emoção me tomasse de assalto antes da hora. Reunimos os elementos que já estavam em nossas mãos. A linha do tempo que eu havia acabado de alinhar sozinha, os recibos que ligavam o motorista à empresa de transporte, as datas que batiam com ausências minhas na cerimônia, as visitas que surgiam como testemunhas não convidadas do espetáculo que a família queria manter dentro de casa. A jornalista, com a pele marcada pelo cansaço de quem já viu o dedo do poder apontar para o abismo, ouviu cada detalhe sem apressar o passo. Lemos juntos. Horários que pareciam simples formalidades, mas que indicavam uma coreografia de proteção em torno de um segredo. Viagens repetidas para locais que não constavam nos planos de uma noiva que já não estava ali para assistir à encenação da própria vida. Recibos que ligavam o motorista a uma teia de contatos da logística de eventos da família, como se cada entrega de pessoa e de objeto fosse uma peça que, somadas, montavam o palco do que eles chamavam de ordem. Quando o silêncio entre nós se dissolveu, ela propôs a estrutura mais difícil, porém mais honesta, não publicar tudo de uma vez, mas desenhar uma linha de raciocínio que chegasse aos leitores sem permitir que a curiosidade se transformasse em sensacionalismo. Em vez de manchetes chamativas, haveria cronologia, documentos, testemunhos que pudessem confirmar a cada vértice o que nós suspeitávamos, que a ausência minha não era acaso, que o atropelamento não foi apenas uma coincidência, que a casa grande, com seus corredores bem alinhados e cortinas sempre fechadas, era capaz de mover peças inteiras para manter o segredo sob o tapete da convivência. Concordamos em começar com um pedaço da verdade que exigia menos risco imediato, mas que deixaria claro o caminho, a evidência pública, as ligações com a empresa de transporte, as rotas repetidas, as agendas cheias de compromissos que sempre acabavam na noite em que todos fingiam estar em uma celebração sem perguntas. A ideia era mostrar que o que parecia apenas uma violência de trânsito era, na verdade, uma parte de uma engrenagem que se movia porque alguém tinha muito a perder com a verdade chegar, o controle sobre a narrativa familiar. E para não entregar sem defesa, decidimos preservar identidades sensíveis, ao menos por enquanto, para que as pessoas tivessem tempo de se defender caso a exposição fosse amplificada. Enquanto falávamos, a cidade parecia entrar em compasso com a nossa decisão. Do lado de fora, o ruído da manhã era uma orquestra de passos apressados, de lojas abrindo mais cedo para oferecer uma fachada de normalidade. Dentro do escritório, o ar carregava o cheiro de café forte e de papel novo, a umidade do ar frio que torna os silêncios ainda mais densos.
A jornalista mostrou-me os caminhos possíveis para o próximo movimento. Uma entrada gradual na imprensa local, com uma linha de tempo que pudesse ser reconhecida por qualquer leitor atento. Uma solicitação formal de documentos públicos que comprovassem padrões recorrentes. A construção de depoimentos que, embora não revelassem tudo de uma vez, deixassem claro que haviam sido segmentados para não causar ruído desnecessário. A verdade, pensei, não é uma vela que se acende de uma vez. É uma maré que sobe devagar, que conquista espaço aos poucos, até que o litoral inteiro reconheça o contorno daquilo que esteve sempre ali, apenas encoberto pela cortina da aparência. E ainda assim, a responsabilidade pesava. Não apenas a minha, mas a de quem escolhera permanecer em silêncio para que o mundo não percebesse o tamanho do segredo. Por isso, eu respirei fundo, segurei as palavras que poderiam ferir pessoas que, apesar de tudo, ainda possuem direito à dúvida, e concordei com o plano da jornalista. Avançar, sim, mas com a paciência de quem sabe que a justiça não se apressa para abrir portas que deveriam ter ficado fechadas por muito tempo. À medida que fechávamos o caderno de anotações, uma nova questão surgiu entre nós como uma sombra que não quer sair. E se alguém que está no centro daquela teia descobrir o que estamos fazendo? Quem seriam as pessoas que tentariam desautorizar a verdade no momento exato em que ela começasse a deixar de ser uma corrente subterrânea e se tornasse uma corrente de luz pública? A jornalista respondeu que teríamos de encarar esse risco, não como um avanço sem retorno, mas como uma etapa inevitável de... Quem escolhe romper a malha de silêncio construída para manter o poder intacto? Eu aceitei, não porque fosse fácil, mas porque já não havia outra opção que não passasse pela verdade. O meu nome, que até então permaneceu escondido em meio às histórias que me cercaram, precisava finalmente ganhar a superfície, não como arma de vingança, mas como escudo de justiça para aquela versão de mim que sempre lutou para existir sem pedir licença. Quando nos despedimos, deixei a casa da jornalista com a mochila leve de quem sabe que o próximo passo é o mais importante: apresentar a linha do tempo ao público, com documentos que falem por si. Não seria um ato de rebelião, mas de responsabilidade. Mostrar que um destino que parece tão inevitável pode, na verdade, ser apenas uma construção para proteger quem protagoniza a mentira. O plano era, mais uma vez, simples em sua precisão. Entregar a verdade sem rótulos, permitir que o leitor decida onde a culpa reside e oferecer a mim mesma a chance de seguir adiante. Não para me vingar, mas para impedir que a história se repita com outra mulher que venha atrás de mim. No caminho de volta para casa, o peso da cidade passou a ter outro significado. Não era apenas a pressão de uma sociedade que não quer perder as certezas, era a responsabilidade de alguém que sabe que a verdade, quando finalmente chega, não volta a caber no quarto de hospital, na sala de visitas da casa, nem nos papéis amassados que outrora serviram de escudo. A noite desceu como um pano escuro sobre a cidade, e eu fiquei ali, no limiar entre o que já se sabe e o que ainda será revelado, esperando o sinal de quando seria o momento exato para abrir as cortinas e deixar a luz entrar. E enquanto o silêncio se reorganizava, uma certeza ficou: não importa o quão longa seja a noite, o raio da verdade encontrará caminho para o dia, e, quando o fizer, não haverá mais volta atrás. A manhã seguinte trouxe uma clareza pesada, como se a cidade tivesse finalmente decidido apagar o ruído silencioso que a cercava há tanto tempo. Eu não precisava mais buscar a verdade apenas nos papéis manchados ou nas falas cuidadosas de uma jornalista cansada de segredos. Eu precisava tocar o coração de tudo aquilo que nos sustinha em pé, a coragem de falar, apesar do medo de ouvir de volta a resposta que ninguém quer ouvir. O mundo lá fora ainda respirava em taques previsíveis, mas dentro do meu peito o pulso carregava uma nova cadência, a cadência de quem sabe que o próximo passo pode caber numa linha de texto e, ainda assim, mudar uma vida inteira. Voltei à sala onde tudo começou a se desenredar, agora com a agenda aberta diante de mim como um mapa que não promete tranquilidade, apenas direção. A jornalista estava ali, silenciosa, segurando uma xícara de café que parecia sustentar não apenas a bebida, mas toda a responsabilidade que pesava na mesa entre nós. O silêncio entre a gente não era desconforto,
era uma pausa de preparação. Reforçamos as bases do que já havíamos decidido: começar com evidência pública, encaminhar documentos, depoimentos, horários, manter nomes sensíveis protegidos por enquanto, para que a cidade leia sem sentir que está enfrentando uma investigação pessoal que poderia destruir quem não consegue defender-se. Lemos juntos a linha do tempo que eu já alinhara sozinha, cada data um degrau que revelava o quanto a ausência minha não era acaso, o quanto o atropelamento era apenas uma peça em um tabuleiro maior. Viagens repetidas para locais que eu nem imaginava existirem no mapa emocional daquela casa, recibos que ligavam o motorista a uma teia de contatos da logística de eventos da família, horários que pareciam formações simples, mas que, somadas, traçavam um caminho de proteção em volta de um segredo que não queria arrefecer. A jornalista anotou cada detalhe com a precisão de quem já viu o poder girar as peças a seu bel prazer e, ainda assim, manteve a fé de que a verdade pode ser contada sem transformar pessoas em monstros midiáticos. Concordamos que a primeira publicação seria um recorte controlado, cronologia, documentos públicos, depoimentos que provassem padrões repetidos, sem atacar identidades, sem rasgar a narrativa já engatilhada pela sociedade. Não era apenas sobre provar que o atraso era uma construção, era sobre mostrar que a ausência minha tinha sido orquestrada para manter uma ordem invisível no palácio da Casa Grande. A cada linha que líamos, eu sentia que o medo não recuava, ele apenas se acomodava, como quem observa um rio se acalmar antes de um despenhade abrupto. E ainda assim, ali estávamos, determinados a não deixar que a coragem morresse na planta baixa da nossa privacidade. Para organizar tudo com disciplina, combinamos entrevistar testemunhas que pudessem falar sem revelar segredos que pudessem colocar pessoas em risco desnecessário. Não queríamos vender uma história sem alicerce, mas criar uma ponte de evidências que conduziria leitores curiosos até a verdade sem que a curiosidade se transformasse em caça às bruxas. O motorista ainda era parte do quebra-cabeça, mas agora não mais como vilão isolado, e sim como uma peça de uma engrenagem que precisava ser vista na totalidade. A Casa Grande continuaria sendo uma sombra antiga, cuja respiratória presença era sentida nos corredores da cidade, nos sussurros das janelas, nas pausas entre uma notícia e outra. E eu precisava manter a mão firme sobre o lápis, para não permitir que a linha do tempo fosse distorcida por opinião ou pela pressa de vender algo que ainda precisava de tempo para amadurecer. O desafio maior não era apenas provar o que já desconfiávamos, era resistir à tentação de transformar tudo em espetáculo. A jornalista lembrou que a responsabilidade era também de quem lê, dar espaço para que o leitor forme seu próprio juízo, sem que alguém o empurre para uma conclusão já pronta. Eu concordei, porque já havia ouvido o suficiente de destino e de ordem para saber que a verdade precisa de um ambiente seguro para respirar. E, ao mesmo tempo, eu sabia que o tempo de esconder versões não pode durar para sempre. O segredo, como uma serpente, precisava ser mostrado ao sol para não morrer de invisibilidade. Quando terminamos, saímos para a rua com a cidade ainda embalando seus próprios dramas, mas com o meu nome começando a aparecer em conversas de esquina, em memes que não atingem minha dignidade, em perguntas que não podem mais ser ignoradas. O primeiro passo publicável foi dado. A cidade iria ler, refletir, questionar. Não era o fim da história, mas o começo de uma nova fase em que a minha voz, antes apagada entre cortinas, começava a emergir com a força de quem, por fim, resolveu nomear a si mesma. Tive, então, a sensação aguda de que não estava mais sozinha. Havia a jornalista ao meu lado, havia leitores que, sem saber, já faziam parte do desfecho, e havia uma linha do tempo que, uma vez lançada, não poderia mais ser contornada. O que se seguiu seria a continuação de um movimento, não uma explosão, mas uma maré que avança devagar, suficiente para limpar o ar, suficiente para deixar marcas que não se apagam com facilidade. O feitiço que mantinha meu destino em segredo começava a sentir o peso de ir diante da luz. Não mais uma história de atraso, mas uma história de justiça que, apesar de tudo, merece ser contada com a própria voz. E eu, com a respiração mais aberta do que há dias atrás,
Entendi que o caminho não era apenas sobre provar a verdade, era sobre escolher como eu ia apresentar minha própria coragem ao mundo. Não para vender uma revolta que consome o coração, mas para abrir espaço para que a justiça caminhe um degrau de cada vez, até que finalmente, o dia em que as cortinas se abrirem, chegue sem o peso de uma ameaça antiga pairando sobre cada passo. A cidade pode ler, pode julgar, pode exigir explicações. Eu, porém, estou pronta para ouvir, entender, aceitar as consequências de cada decisão e seguir em frente sabendo que cheguei onde precisei chegar. Diante de mim, a minha verdade, não mais como segredo, mas como bússola para quem veio depois de mim buscar o próprio caminho. Foi decidido, então, que a primeira faísca precisava ganhar o dobraço da cidade sem queimar tudo de uma vez. Publicar a linha do tempo com evidências públicas, como quem mostra apenas a face iluminada de um segredo, mantendo o resto protegido até que o leitor pudesse sentir o peso de cada vértice sozinho. A jornalista ajustou os detalhes como quem ordena uma sinfonia para que as pausas falem tanto quanto as notas. Sentamos novamente na sala com a mesa cheia de papéis. O silêncio entre a gente não era mais vazio. Era a respiração de quem sabe que cada minuto pode se transformar em uma ponte entre a verdade contida e a verdade que começa a respirar sozinha. Começamos pela cronologia, datas marcadas no calendário da culpa que pareceu descer sobre mim como chuva discreta, dias que revelavam ausências que não eram simples lacunas, mas falhas cuidadosas para manter a cerimônia intacta, independentemente do que eu pudesse sentir. Os compromissos espelhavam-se em minha mente como sombras que não se dissolvem, mesmo quando a luz muda de ângulo. A agenda de bolso, as notas amassadas, os trechos de mensagens que tinham o tom de confidência e o peso de uma ordem não falada, tudo entrou na linha do tempo como peças que não podiam ser deslocadas sem revelar a moldura que as sustenta. A outra linha era a evidência pública. Os recibos que ligavam o motorista à empresa de transporte, os registros de logística de eventos que pareciam apenas números até que alguém os colocasse em seu devido contexto. A cada documento, a minha respiração falhava por um instante e voltava mais firme, como quem sobe um degrau que antes parecia impossível. A cidade, por sua vez, deixava escapar, sem perceber, a própria curiosidade. Sirenes distantes, o clangor dos elevadores, o som de passos apressados de trabalhadores que não imaginavam que aquele rolar de folhas poderia um dia atravessar a porta da casa grande e transformar silêncio em debate público. Mantivemos a confidencialidade das identidades sensíveis, como quem envolve alguém em um casaco que impede o frio de entrar pela nuca. Não era uma censura, era uma responsabilidade, uma forma de não transformar uma narrativa em arma contra quem ainda pode se defender, ou contra quem pode ser ferido pela curiosidade alheia. A jornalista concordou. O caminho era apresentar o que estava consolidado, sem improvisar, sem extrapolar, deixando claro que a cidade ainda precisava de tempo para entender o que veria quando tudo estivesse alinhado. Entre telefonemas e e-mails, surgiram depoimentos que não pediam plateia, apenas confirmação de padrões. Um ex-funcionário de logística, uma vizinha que lembrava conversas altas demais quando a casa grande falava de ordem, um veterano de eventos que reconhecia aquelas rotas como parte de uma coreografia antiga que só o poder sabe dançar. Não foram grandes revelações de uma só vez. Foram pedras que, colocadas no lugar certo, formavam a linha que cortava o silêncio de forma tão direta que você quase podia ouvir o som do papel descendo pela máquina de impressão. A cada peça, eu sentia o peso de uma decisão. Avançar, sim, mas com o cuidado de quem sabe que cada avanço pode incendiar algo que ainda precisa de tempo para entender a própria natureza da vergonha que o segredo impõe. Discutimos também o ritmo da exposição. A jornalista propôs que, além da linha do tempo, introduzíssemos cabos de depoimentos que pudessem ser verificados por arquivos públicos, imagens de ruas, horários de câmeras de vigilância que, somados, não deixassem espaço para conclusões precipitadas. A ideia não era chocar por choque, era abrir espaço para que a verdade ocupasse o lugar de quem sabe o que está acontecendo, sem transformar leitores em juízes de banco de praça.
Mantivemos um acordo de transparência gradual. Cada publicação seria um degrau que apontava na direção de uma visão mais clara, sem que o conjunto fosse reduzido a uma simples acusação. Durante a conversa, houve o reconhecimento de que o motorista não era apenas um rosto frio de trânsito, mas uma peça de uma engrenagem que se movia com uma precisão antiga. Não vício, não acaso. Uma função dentro de um esquema maior que precisava manter a aparência de normalidade para que nada se desmanchasse ao vivo, diante da cidade inteira. A Casa Grande, continuamos a perceber, não era apenas uma residência. Era um organismo de regras não ditas, com corredores que respiravam quando alguém falava de ordem e cortinas que se fechavam para que a verdade não atingisse as paredes onde o passado ainda se mantém vivo. Ao final, decidimos o formato inicial. A cidade leria primeiro a cronologia, acompanhada de alguns documentos que pudessem ser checados por qualquer leitor atento. A linha do tempo mencionaria as ausências, as viagens, os compromissos que coincidiam com momentos em que eu não estava presente, sem mencionar nomes em excesso, sem expor pessoas que ainda merecem uma chance de defesa. A matéria seria um convite para que cada leitor forme seu próprio juízo, não uma sentença pronta, não uma condenação antecipada. Se houvesse alguém que tentasse desqualificar a evidência, estaríamos prontos para responder com mais documentos, mais depoimentos, mais registros públicos, sempre com o cuidado de não transformar a verdade em espetáculo para a cidade se entreter. Ao deixarmos a sala, a cidade parecia continuar seu ritmo como se não soubesse o que se avizinha, mas a verdade já começava a ancorar no ar que respirava entre as ruas. Eu senti, com uma clareza que não cabia em palavras, que aquilo não era apenas sobre o meu atraso ao altar. Era sobre o direito de alguém dizer a própria história sem que o mundo a transforme em ruína, e sobre a coragem de uma cidade para ouvir sem já decidir uma culpabilidade prévia. O próximo movimento, publicar o recorte controlado, observar as reações, ajustar a lente, era um passo necessário, um passo que me aproximava do dia em que a cortina finalmente se ergueria e eu poderia, com minha própria voz, pedir que a verdade deixasse de ser uma sombra para tornar-se a lição que a cidade precisaria aprender. A cidade acordou com o gosto de papel impresso ainda fresco na boca e, por entre os telhados, o rumor de vozes que falavam de mim sem pedir licença para olhar. A linha do tempo, publicada na vanguarda das perguntas públicas, parecia ter encontrado o seu próprio ritmo. Não era mais apenas uma sequência de datas e recibos. Era uma estrada iluminada por faróis claros, desenhada para que a cidade pudesse atravessá-la sem tropeçar nas próprias verdades. A jornalista manteve o pulso firme, como alguém que sabe que o susto inicial é apenas o prenúncio de uma tempestade que precisa ganhar espaço para se abrir. Voltei ao café da esquina onde tínhamos feito as primeiras escolhas, onde o cheiro de café queimado misturava-se ao nervosismo de quem sabe que cada gole pode ser uma decisão. Ela trouxe novas cópias dos documentos, etiquetas com números que pareciam apenas ruídos para quem não viu o fio que conectava cada ponto. Lemos juntos, pela 10ª vez, cada linha tendo o peso de quem sabe que não basta provar. É necessário que a cidade sinta o peso de quem está do lado de fora da cortina, sem a proteção de uma sala fechada. A cada página, a história ganhou contornos mais nítidos, mas também revelou o custo humano de desvelar tais segredos. Os depoimentos, antes discretos, agora tinham o tom de testemunho público. Pequenos gestos, horários de chegada, a forma como as conversas sobre ordem ecoavam pelos corredores da Casa Grande como uma música antiga que volta a tocar quando as cortinas se abrem. Não eram revelações explosivas em si, mas peças que, alinhadas, forçavam o leitor a reconhecer que o segredo não era apenas uma fábula privada. Era uma engrenagem que movia pessoas, casas e ruas inteiras. Mantivemos a cautela com as identidades sensíveis. A cidade poderia ler a verdade sem sentir que alguém tombava por causa de uma plateia curiosa. A jornalista reforçou o plano. O recorte inicial iria manter o foco na linha do tempo, nos documentos públicos e nos depoimentos verificáveis.
O resto viria aos poucos, na medida em que a cidade respirasse o peso do que realmente significava cada vértice daquela teia. Havia, contudo, a compreensão tácita de que o silêncio já não poderia sustentar sozinho o que aquele segredo exigia. Alguém tinha que falar da fragilidade daquilo que chamavam de proteção. Alguém precisava nomear o preço que a verdade cobra quando entra pela porta da frente. Entre telefonemas e mensagens, emergiu uma nova figura na linha de frente da investigação. Uma testemunha que até então preferira não se expor, mas que, diante da pressão pública, decidiu abrir a boca com a cautela de quem sabe que cada palavra pode queimar ou salvar. Ela não falaria em detalhes que pudessem ferir pessoas que ainda carregam o direito de defender-se, mas confirmaria padrões que já víamos nas entrelinhas. Foi um alívio curto, seguido de uma descarga de ansiedade. Com aquela confirmação, a cidade poderia entender o quanto estávamos longe de uma simples coincidência de percurso e o quanto o mecanismo por trás da ausência da noiva tinha raízes que se estendiam para além da porta da igreja. A cidade respondeu de maneiras diferentes. Alguns leitores resistiam, outros aceitavam com a curiosidade de quem reconhece o peso de uma verdade que precisa ser vista de frente. Houve quem tentasse sugerir que tudo não passava de um complô, que a jornalista e eu estávamos exagerando para vender uma história de sensacionalismo. A reação, porém, não nos surpreendeu tanto quanto a persistência de quem, atrás das cortinas, ainda se recusa a perder o controle. O que nos manteve estáveis foi a convicção de que o caminho escolhido é o mais humano: expor o processo sem atropelar pessoas, deixando que a cidade veja, peça explicações e, se possível, ofereça alternativas de justiça para quem ficou à margem do que chamavam de destino. À medida que o dia avançava, preparei o coração para o próximo movimento. Não publicar tudo de uma vez. Não deixar que a curiosidade se transforme em caça às bruxas, mas manter o equilíbrio entre revelar e proteger. O jornalismo que queremos não é uma arma que fere, mas uma ponte que sustenta quem precisa atravessar a verdade para respirar de novo. E, no fundo, eu sabia que o verdadeiro desafio não era provar que tudo era uma falha de acaso ou de planejamento. Era conseguir olhar nos olhos de quem me atropelou, de quem prometeu cuidar de uma ordem que não aceitava minha presença, e dizer, de forma humana e firme, que a vida não pode continuar enquanto alguém não reconhecer o que foi feito em silêncio. No final da tarde, enquanto o céu mudava de cor e as lâmpadas da cidade acendiam seus brilhos amarelados, senti o peso do próximo passo chegando como uma promessa. O recorte controlado estava consumado. A cidade começou a ler, e o tempo, que sempre parece retroceder quando o segredo se revela, ganhou um novo compasso. Um compasso que não reduz a justiça a um jogo de culpados, mas que convida cada leitor a participar da responsabilidade que vem junto com a verdade. E eu, com o peito ainda latejando de medo e coragem, soube que não estaria sozinha. A jornalista, as testemunhas, os leitores que reconhecem a importância de uma história contada com cuidado, todos eles seriam parte de uma caminhada para além da cortina, para onde a verdade, enfim, tinha o direito de respirar sozinha.